nós estamos em constante desafio. E como que você vence isso? Você só vence de uma forma: você determinando que você vai passar a fazer tudo aquilo que você não gosta de fazer. Exemplo, eu tenho um compromisso de ler a Bíblia todos os dias. Todos os dias eu tenho um compromisso de ler a Bíblia. Aí eu pergunto para vocês, vocês acham que todos os dias eu gosto de ler a Bíblia? Não. Mas eu tenho que fazer pelo compromisso. Porque se eu não fizer pelo compromisso, as coisas não vão mudar na minha vida. Quando eu saí da rua e eu fui para a igreja, eu não tinha nada, eu não tinha nem família, eu tinha perdido já meus pais. Então o que acontecia? Como eu não tinha nada, eu chegava na igreja e ninguém me conhecia. Então eu sentava na primeira fileira, porque ninguém me conhecia. O pastor falava assim, de pé eu ficava de pé, de joelho eu ajoelhava, vem no altar, eu venho no altar. Corre até o fundo da igreja, vamos correr até o fundo da igreja. Porque você espera uma mudança. E aí na nossa vida nós estamos muito acomodados com o ritmo que nós já estamos levando. Esperamos uma grande transformação, mas já nos acostumamos com o dia a dia. E o dia a dia nos acomoda a tal ponto que faz com que nós trazemos uma mensagem, sabe como? Deus sabe de todas as coisas. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Glória. Mas eu quero dizer para vocês que isso não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é você determinar fazer coisas que você não está acostumado a fazer. Vocês têm que começar a entender, eu preciso fazer coisas que eu não gosto, que eu não quero, mas que sei que vai me levar para algum lugar. Eu preciso começar a quebrar essas barreiras, porque eu já me acomodei numa posição que vai entrar ano e sair ano e eu estou na mesma posição. Uma coisa você precisa entender: quando você não tem nada, quando você não é próspero, quando você não é um empresário de sucesso, quando você não tem um ministério de sucesso, você precisa entender uma coisa: você está pertinho, mas muito perto de ter sucesso. Agora, quando você tem sucesso, você passa a ficar muito longe do teu ministério e muito longe da tua empresa. Isso eu vou dizer para vocês porque hoje eu tenho uma empresa muito grande. Eu não tinha empresa, morava na rua. Então eu orava todos os dias para Deus mudar minha vida financeira. Fiz um propósito na igreja de ofertar tudo que eu ganhava de segunda, quarta e sexta. E fiz isso por anos. Trabalhando no escritório para outra pessoa. As pessoas falavam para mim que o pastor estava andando de carro novo e eu morava dentro do escritório porque eu não tinha nem casa. Num colchão. E levando tudo que eu ganhava dentro desses dias para a igreja. Mas chegou uma hora que Deus se inverteu, porque você nunca vai ter a oportunidade de falar para Deus que Ele está devendo para você. Nunca. Você nunca vai poder chegar e falar: eu ofertei, não recebi. Eu fiz isso, não recebi. Se você calcular matematicamente, você já recebe. E aí você está em casa. E de repente você ganha uma camisa. Você ganha um sapato. O irmão te chama para comer numa churrascaria. O irmão te chama para ir em Caldas Novas. Te chama para fazer uma viagem de pescaria, que você não vai precisar botar gasolina, nada. Jesus está falando: eu estou devolvendo o dinheiro que você ofertou. Porque a gente imagina que você vai ofertar o dinheiro e Ele vai te devolver o dinheiro. Não, o Senhor Ele está te devolvendo em condições que você está recebendo. Eu vou fazer uma obra. Aí a obra fica 50 mil. De repente eu faço uma compra, ganhei 10 mil. O Senhor está falando: já te devolvi mais 10. O problema é que nós não somos justos o suficiente com o Senhor de reconhecer o que Ele já vem fazendo na nossa vida. Porque o princípio de justiça é a gente reconhecer tudo isso. E quando a gente começa a compreender isso, as coisas começam a mudar sobre nossa vida. As coisas começam a se multiplicar sobre a nossa vida. A igreja é assim, gente. Vocês precisam estar nesse meio. Presta atenção, andavam 5.000 com Jesus. 5.000 discípulos andavam com Jesus.
Dos 5.000 já caía para 500. De 500 ele tinha uma outra categoria que era mais próximo de 120. De 120 ele tinha outra categoria que era 12. De 12 ele tinha outra categoria que era 3, Pedro, João e Tiago. Dos 3 ele tinha uma categoria que era só 1, Pedro. Aí você precisa olhar e falar em qual categoria eu estou me enquadrando. Se eu estiver nos 5.000, eu vou comer quando eu estiver na relva e com fome. Mas no meio dos 5.000 eu vou preferir Barrabás no lugar de Jesus. Então você precisa começar a compreender e falar, cara, eu quero fazer parte dos 12, ou eu quero fazer parte dos 3, ou eu quero ser esse escolhido que Jesus escolheu. Quando Jesus sobe o monte, está Pedro, João e Tiago lá com ele. E Jesus vai lá e acorda só Pedro. Está Pedro, João e Tiago. E Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, meu negócio é contigo aqui, ó. Só nós dois. Eu preciso que você ore um pouco mais comigo. Eu estou com um mistério diferente contigo, Pedro. Quando Jesus ressuscita, ele vira para Maria e fala, sabe o quê? Avisa os discípulos que eu ressuscitei, mas avisa a Pedro que eu quero falar com ele. Quer dizer, ele já separou Pedro dos discípulos. Por conta de atitude. Quando Jesus manda pisar nas águas, Pedro não desce a escadinha do barco, Pedro mergulha nas águas. Quando Jesus fala, eu preciso lavar teus pés, Pedro fala, lava o corpo inteiro. Quando Jesus está pregando no monte que tem 5.000 pessoas, todo mundo vai embora, inclusive os 12 vão embora, fica só Pedro. E Jesus diz assim, por que você não vai embora? Ele fala, e para onde? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Pedro foi mostrando em atitudes que ele era diferente. Você já percebeu que durante 3 anos, Jesus só entrou no barco de Pedro? Jesus não entrou no barco de João, não entrou no barco de Tiago, ele entrou só no barco de Pedro e ele pegou só as redes de Pedro. Porque as atitudes de Pedro eram muito diferentes das demais. Se vocês estiverem na igreja com as mesmas atitudes que todo mundo, vocês vão fazer parte dos 5.000. Neste lugar é o lugar que você tem que mostrar para Jesus que você quer fazer parte dos 12, que você quer fazer parte dos 3, que você quer ir muito mais além. Porque Jesus ele vai mudar a vida somente daqueles que querem ir mais além. Jesus não mudou a vida dos 5.000, não mudou a vida dos 500, muito menos dos 120. Jesus mudou a vida dos 12, dos 3 e principalmente ele transformou a vida de Pedro. Então quem quer ser um Pedro hoje aqui? Levanta a sua mão, eu profetizo em nome de Jesus.